professoras e professores. Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 5º ano de Matemática, texto 11 do livro das orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a crônica. Tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre determinado assunto. Apresenta uma linguagem simples, relatando os fatos de forma artística, em tom crítico ou bem-humorado. Observe os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são as EF05MA19 e EF05MA20, que se referem a reconhecer e resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais, e concluir por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Os descritores são os D5, D11 e D12, que se referem a reconhecer a conservação ou modificação de medida dos lados, do perímetro, da área em ampliação e ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. A resolver problemas envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas desenhada em malhas quadriculadas e a resolver problemas envolvendo o cálculo ou a estimativa de áreas de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade, será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu investigo o texto. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem esse momento para observar se os alunos efetivamente compreenderam o conteúdo abordado. Observe o desempenho deles e realize as intervenções necessárias. Durante o momento da correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Realizem a leitura do texto do quadro Quer saber mais? Com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos. Caprichem! Incentivem que os alunos realizem a leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 2, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Para o momento da leitura compartilhada, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente, mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho para alguns alunos, oportunizando que a maioria da turma participe. Destaquem para os alunos que a prática da leitura oral promove o desenvolvimento de diversas habilidades. Desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública. Além disso, favorece o aperfeiçoamento da fluência leitora. Finalize a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não desprezem o momento proposto para a leitura silenciosa do texto do quadro Quer saber mais? Lembrem-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento das habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto. Em seguida, oriente os alunos a acompanhar a explicação sobre o conteúdo abordado. Ao final, certifique-se de que o compreenderam. A proposta para a resolução da questão 1 é em dupla. Se desejarem, indique aos alunos como será composto os pares. Citem para os alunos que o trabalho em duplas é uma oportunidade para interagirem com os colegas, atuarem em equipe, desenvolverem novas habilidades e ampliarem as compreensões e ponto de vista. Aproveitem para observar o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentive a compartilharem seus conhecimentos. Realize intervenções apenas se for necessário. Durante o momento da correção coletiva, explique aos alunos que essa estratégia pode favorecê-los a identificar os próprios erros e identificar o que é de fato uma dificuldade ou apenas uma falha de atenção. Durante a correção coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentive aqueles que não o fizerem. Finalize a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que a contemplam a resolução da questão 2. Vamos agora para a atividade da proposta 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a sua leitura explicativa do texto do quadro Quer saber mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Caprichem. Façam paradas na leitura para explicar o conteúdo abordado. A proposta para a resolução das questões 1 e 2 é em trios. Se desejarem, indique aos alunos como os trios serão compostos. As atividades realizadas em pequenos grupos favorecem o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem nas relações pessoais e avancem em suas aprendizagens. Durante o compartilhamento das respostas, incentive os alunos a se expressarem sem restrições antes de chegarem a uma resposta definitiva. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura do texto do quadro Quer saber mais? Certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. Se julgarem necessário, realize uma leitura explicativa, demonstrando no quadro os cálculos dos exemplos citados.
Como a proposta para a resolução da questão 1 é individual, aproveitem esse momento para observar dificuldades ou dúvida dos alunos e realize intervenções coletivas e ou individuais. As respostas dadas pelos alunos possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realize uma leitura explicativa do texto do quadro Quer Saber Mais? Ao final, certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado. Caso haja dúvidas, esclareçam-nas. A proposta para a resolução da questão de 1 a 3 é em trios. Se desejarem, indique aos alunos como os trios serão compostos. As atividades realizadas em pequenos grupos favorecem o desenvolvimento da confiança entre os alunos, contribuindo para que se afinem nas relações pessoais e avancem em suas aprendizagens. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, Eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos em grupo como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente números de 1 a 4 em filipetas de papel e um saquinho. Esses materiais serão utilizados em uma dinâmica na qual os alunos serão divididos em grupos para que respondam às questões propostas. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que orientam como deverá ser realizada a dinâmica. Durante a demonstração de como os alunos chegaram às respostas, certifique-se de que eles compreenderam o conteúdo abordado. Caso haja dúvidas, esclareçam-nas, promovendo uma revisão do conteúdo. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa. Em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 11. Até o próximo vídeo.